Bom dia, nono ano, tudo bem? Comigo tudo. Então nós vamos continuar aqui o que a gente começou na videoconferência de quarta-feira, que é falar do Brasil entre ditaduras. Então lembrando que eu falei na quarta, entre a ditadura do Vargas, que é o Estado Novo, e a ditadura militar, né, a gente tem 20 anos aí, e esse período é chamado de Anos Dourados, ou como o livro de vocês aí fala, o Brasil entre duas ditaduras. Então, um período aí de democracia, né, que o Brasil viveu. Lembrando que o nosso país, ele convive, né, desde a proclamação da República, com momentos de democracia e momentos de ditadura que vão se alternando aí, né, de vez em quando. A última vez, a última ditadura acabou em 1984, tá, pessoal? Então já faz aí quase meio século que o Brasil consegue manter a democracia, tá? Então a gente falou dessa imagem que quando acaba a guerra o Getúlio renuncia, do Carlos Lacerda, que é esse principal inimigo político aí dele, que era chamado do Corvo. Aí eu falei que quando o Getúlio renuncia, tem uma eleição e quem ganha, né, é o Eurico Gaspar Dutra, conhecido aí simplesmente como presidente Dutra. Lembrando que a gente está vivendo a Guerra Fria e ele ficou aí totalmente, né, do lado americano da Guerra Fria. Falei também, pessoal, que ele tinha um plano chamado SALT, né, de campanha política, que era saúde, alimentação, transporte e energia. Os partidos aí da época, o PSD, que é o partido aí do próprio Dutra, né, que é um partido mais conservador, o partido de direita aí, a União Democrática Nacional, que é a UDN, principalmente ruralistas aí, né, faziam parte da UDN, que era o partido do Carlos Lacerda, aquele inimigo do Getúlio Vargas, o PTB, que é o partido do Vargas, e que vai ser depois o partido do João Goulart, que é aquele ministro lá do Getúlio Vargas, que vai criar o 13º salário, que vai dar aumento aí de 100% no salário mínimo, e vai ser presidente que vai sofrer o golpe de Estado aí em 1964, tá? E o Partido Comunista Brasileiro, que é assim que o Dutra aí assume o poder, né? Ele acaba colocando o Partido Comunista na ilegalidade, fica proibido. Então, as realizações principais do Dutra foram duas, né? A hidrelétrica de Paulo Afonso, que na época era a maior do Brasil, que aumentou pra caramba a capacidade do Brasil de produzir energia elétrica, e a duplicação da rodovia que liga São Paulo ao Rio, que leva o nome aí do presidente Dutra, ok? Dutra sai, cumpre o mandato dele e tal, novas eleições. E aí começa uma campanha, que eu também já comentei, que o principal candidato aí foi de novo Getúlio Vargas, tá? Por exemplo, a faixa aqui, ó, queremos Getúlio. Esse movimento do povo ir às ruas aí e tal e pedir a volta de Getúlio ficou conhecido como queremismo. Então, queremismo, né, de querer de novo, tal. Getúlio Vargas no poder. Ele assume, ele toma uma postura nacionalista, né? E isso vai aí incomodar de início, né, os americanos que estavam de olho no petróleo brasileiro e ele nacionaliza o petróleo brasileiro, o petróleo do Brasil, que é a Petrobras, que a gente conhece muito bem aí até hoje, ok? E aí, pessoal, o Brasil vai passar, né, por uma crise econômica. O ministro do Trabalho dele, o João Goulart, chamado Jango, né, vai dobrar o salário mínimo. Isso vai incomodar muito aí a elite, os empresários, a UDN, né, que vão começar a pedir o impeachment do Getúlio Vargas. E aí, galera, tem a tentativa lá de assassinato do Carlos Lacerda, que acaba ali ferido no pé, morre o segurança dele, que era, né, militar. O último grupo que apoiava o Getúlio eram os militares. Ele vê aí que vai sofrer mais um golpe, né? E vai ter que perder o poder, então ele acaba se suicidando no dia 24 de agosto de 1954, ok? Depois dele, galera, o Café Filho, tá aqui, ó. O Café Filho assume depois de Getúlio Vargas, tá? O Carlos Luz depois, por um breve período aí, e o próximo presidente mesmo da República, aqui por exemplo, né, o Carlos Luz ficou apenas 3 dias do governo, né, é o Juscelino Kubitschek. Então esse cara aqui, ó,
saiu candidato, ele era prefeito em BH, em Minas Gerais, foi governador, muito querido naquela região, ele é de Diamantina, e se lançou aí candidato pelo PSD, tá? O Juscelino, pessoal, ele tinha um lema de campanha, 50 anos em 5. Ou seja, né, ele falava que ele ia modernizar o Brasil meio século à frente, né, em apenas 5 anos de mandato dele, tá? Então o lema dele era 50 anos em 5, tá? O que o Juscelino Kubitschek construiu, pessoal, né? A nova capital do Brasil, Brasília. Na semana que vem vocês vão até assistir aí um episódio, né, de uma série que o History Channel do Brasil aqui produziu, que é excelente, né? Tem 4 episódios, vocês vão assistir o primeiro. Mas se quiser, tem no YouTube, ou fala comigo, eu arrumo aí os outros episódios para quem gostar, é magnífico, tá? E o Kubitschek, galera, ele falou, ó, vou construir uma nova capital lá no centro do Brasil, né, chamada Brasília, e a galera riu dele, falou que era impossível, tal. Então aí em pouco mais de 3 anos, né, em 1000 dias, Brasília foi construída. Então vai ter uma licitação, uma concorrência aí para os arquitetos, tal, que quisessem entregar o projeto para a nova capital. E o Lúcio Costa e o Oscar Niemeyer foram os arquitetos aí que ganharam, né? Com aquele projeto que lembra um avião, tal. Aqui é o Juscelino Kubitschek, o JK e os ministérios atuais aí ao fundo, tá? Então, ó, o que ele vai fazer, né? Ele vai modernizar o Brasil, ele vai trazer para cá, pessoal, as empresas estrangeiras. Então, é no governo Kubitschek que as montadoras de automóvel estrangeiras chegam ao Brasil, tá? E aí um grande mancado, um grande erro que começa no Brasil a partir do JK. Acabar com as ferrovias e priorizar o transporte rodoviário. Então, pessoal, de lá para cá, né, a malha ferroviária brasileira foi sendo abandonada, virando sucata. Então, por exemplo, antigamente a galera saía aqui de São Paulo, ia até Paranapiacaba, de Paranapiacaba descia até Santos de trem, e de Santos o cara podia ir para Mongaguá, podia ir para Itanhaém, Praia Grande, Peruíbe, tudo de trem, tá? Se você passar lá nessa região hoje, você vê a linha de trem ali, né? A ferrovia tá lá, cheia de mato, tal, não passa mais trem. Hoje, galera, a gente tem metade de quilômetros de ferrovia do que tinha antes do Juscelino Kubitschek, né? E obviamente muito, muito, muito mais rodovia, né? Então o Brasil seguia o que a gente chama de modelo europeu de desenvolvimento no transporte, que era a ferrovia. E aí a partir do Juscelino Kubitschek passa para o modo rodoviário. Obviamente, pessoal, vai sofrer os deputados, aí o próprio presidente, muita pressão das montadoras, principalmente americanas, e da indústria de petróleo, né? Para ter o modal aí rodoviário predominante que a gente tem até hoje. Aí trava a cidade, né? Trânsito tal, mostrou que esse sistema não é muito eficiente. Por que fazer Brasília, pessoal? Uma nova capital. Então, desde a época do Dom Pedro já falava, meu, nossa capital fica aqui na praia, no Rio de Janeiro. Se tiver uma guerra, o inimigo vai vir com o navio aqui, destrói nossa cidade rapidão. Outra coisa que eles falavam, lá o coração do Brasil, Goiás, lá o centro é um deserto de gente. É só cerrado. Então a gente tem que levar o Brasil para lá, né? Construir uma nova capital, gente vai para lá para trabalhar, para prestar serviço e coisa e tal, vai desenvolver a região. E outro motivo é assim, levar a capital para longe do povo, né? Então qualquer coisa que o presidente fazia ali no Rio de Janeiro, tal, as pessoas estavam ali na frente do palácio protestando e bababá. Coloca a capital longe lá, né, do Brasil, dos centros urbanos grandes do Brasil, fica difícil o acesso do povo aos governantes, ok? Então aqui é o Juscelino e o Lúcio Costa, um dos arquitetos aí, aonde é Brasília. Os primeiros trabalhadores, galera, chegaram lá por trilha no meio do mato, não tinha estrada para o centro do Brasil. E aí abriram clareira ali, fizeram aeroporto, então os primeiros operários, cimento, técnicos, tudo, chegou de avião. E aí começaram a construir uma estrada em direção ao Rio, e do Rio uma em direção a Brasília. E 2 anos depois a estrada estava pronta, se encontrou os dois trechos, tá? E aí que começa
acelerar a construção. Aqui é o croquis, né? O esboço aí que o Niemeyer fez, desculpe, da nova capital, tá? Aqui o Congresso Nacional sendo construído. Então, em apenas 1000 dias, olha como era um desertão mesmo, né, galera? Brasília foi erguida, tá? Novamente. Tinha trabalhadores lá, pessoal? Óbvio que não, né? Era um deserto. Então, mais uma vez na história do Brasil, vão recorrer aos nordestinos para construir Brasília. Então, milhares de nordestinos, galera, com emprego, né? Arrumando emprego agora na construção civil, vão se mudar para Brasília. Então, vai virar uma cidade aí. Esses trabalhadores são chamados candangos. Quando acaba a obra, pessoal, eles não conseguem voltar para casa. O governo não quer eles morando em Brasília. Então eles vão construir cidades que ficam em volta de Brasília. Então a gente chama hoje cidades satélites. São as cidades mais pobres do Brasil, né? Então, a 30 quilômetros da cidade mais rica do Brasil, que é Brasília, a gente tem as cidades mais pobres que estão ao redor. Então, Samambaia, Lusiânia, né? Tabatinga, são as cidades satélites que foram construídas por esses candangos. Fora o deserto de gente, o deserto demográfico, não tinha água também, né, pessoal? Um lugar muito seco. Então eles vão represar vários rios e vão construir o Lago Paranoá. Então um lago gigantesco que cerca Brasília, ele é um lago artificial, né? Ele não existia. Aqui é a Catedral de Brasília, que é um projeto do Oscar Niemeyer. Recomendo que vocês um dia visitem Brasília, né, pessoal? Não tem quase esquina, curva, como tem aqui, não tem farol, é rotatória, não tem poste com luz, assim, fio passando por cima, passa tudo por baixo, né? Então, uma cidade ultra moderna, né? E esse aqui é o arquiteto aí, o Oscar Niemeyer, tá? Quando Juscelino morreu, galera, durante a ditadura, no acidente de carro, que é hoje investigado para ver se foi acidente mesmo, né? Construíram esse memorial aqui para ele, ó, em Brasília. Então, é um museu que conta a obra aí e tal do Juscelino Kubitschek. E esse lugar aqui, ó, essa clarabóia que entra uma luz, lá dentro é essa luz que está entrando aqui, ó. E aí é uma sala escura que só ilumina ali a luz lá de fora, né? E quando você entra aqui, tem uma plaquinha aqui, ó, tá escrito O Fundador. Porque os ossos do Juscelino Kubitschek estão aqui no centro do memorial, tá? Então, o fundador de Brasília, né? Diz a lenda aí, galera, o Oscar Niemeyer é do Partido Comunista, né? E dizem que em determinadas épocas do ano bate o sol ali, a sombra faz uma foice e um martelo aí no Juscelino Kubitschek, tá? Então, o fundador de Brasília, né? Aqui ele mostrando, ó, aí galera, vou desmatar tudo, fazer rodovia em tudo, poluir, que se dane, né? Na época era o que estava acontecendo em toda a América, ok, galera? Então ele desenvolveu muito o Brasil e é a época que chega aqui, ó, Coca-Cola, o jeans, o rock and roll, os filmes de Hollywood, o jazz, né? Coisa e tal. Então é nessa época que a influência americana aqui toma conta mesmo do Brasil, ok? Talvez maior do que é hoje, né? A gente vê Hollywood, rock and roll e tal, né? E aí ele vai acabar morrendo anos depois na Via Dutra, né? Quando a gente falar da ditadura militar e tal, a gente vai falar disso, desse suposto acidente que para muitos foi um assassinato, né? Muitos opositores da ditadura acabaram morrendo em acidentes de carro que até hoje não foram esclarecidos, né? Aqui, pessoal, é Brasília. Quem já viu aquela música Faroeste Caboclo, né? Que ele chega em Brasília vendo as luzes de Natal. Meu Deus, mas que cidade linda! Então, uma das coisas mais lindas mesmo, né? É Brasília aí iluminada no período aí de fim de ano, tá? E aqui é Brasília, pessoal, ó. O eixo central, aqui é a asa norte, a asa sul, e o Lago Paranoá, que é o lago artificial aí que para umedecer mais, né, aumentar a umidade relativa do ar, acabaram construindo ao redor de Brasília.
E esses são os candangos, né, pessoal? Então mostra ali, ó, um Brasil ultramoderno, né? Os prédios mais bonitos do mundo aí. E do outro lado, os candangos ali tendo que cozinhar com a madeira que sobrou da obra, não tendo nem banheiro ali, tendo que fazer em qualquer lugar, né? Então mostra essa contradição. Quando acaba, vaza e aí constrói cidades satélites, né? Nossa, a calopsita aqui hoje está animada. E essa é a única coisa que sobrou dos candangos, né, pessoal? Na Praça dos Três Poderes, nós temos aí essa estátua que é, na verdade, uma homenagem aos candangos, né? Os nordestinos aí que construíram Brasília, tá? Quando você chega, galera, eu já fui para Brasília de avião e já fui de ônibus, né? E de avião eu não conversei com muita gente no aeroporto, entrei e saí e tal. Mas na rodoviária que eu fiquei conversando, assim e tal, parece que você tá no Nordeste, né? O sotaque da galera é nordestino, na região de Brasília, tirando os políticos lá e tal, né? População mais pobre, porque são descendentes aí, ou mesmo nordestinos que até hoje migram para essa região. Ok, pessoal? Então, ó, vocês vão abrir aí na página 133, responder as questões 1, 2, 3 e 4, tá? 2 é só a questão A. Então, vocês vão colocar, responder no caderno, colocar a data lá, tal, responder, e colocar lá no Moderna Compartilha para eu verificar se você fez, o que errou e coisa e tal. Beleza? Então, bom trabalho e bom final de semana para vocês, tá?